Espírito que estava sobre Moisés, ele não escolheu 70 jovens, ele não escolheu 70 valentes, fortes, mas ele depositou o seu Espírito sobre 70 anciãos, 70 pessoas de idade, já eram velhas. Isto faz a gente compreender que para Deus nos abençoar é independente da faixa etária, e isso para Deus não é relevante. O que é relevante para Deus é que Ele quer, de uma forma sobrenatural, gloriosa, abençoar cada um de nós com o derramamento do seu Espírito. Outra coisa importante nesse versículo é que aqueles homens, quando o Espírito de Deus repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles profetizaram, mas depois nunca mais profetizaram. Porém, daquele dia em diante, o Espírito de Deus estava sobre eles, e eles foram verdadeiros adjutores de Moisés em relação ao povo que Moisés estava conduzindo para tomar posse da Canaã, que era uma promessa a Abraão. Então os irmãos verifiquem bem que, não obstante ser um enchimento do Espírito Santo temporariamente, para uma atividade específica, para um momento específico, um momento curto, um espaço curto de tempo, todavia Deus teve o capricho de fazer isso naquela caminhada. Eles não profetizaram mais, mas o Espírito ficou sobre eles, e eles tiveram graça, tiveram força para serem verdadeiros homens de Deus ao lado de Moisés naquela caminhada. Os irmãos imaginem que não era fácil cuidar de mais de 2 milhões de pessoas somente com a força de Moisés. Então ele precisava de alguém. E nos dias de hoje não é diferente. A igreja de Cristo tem crescido muito sobre a terra, vai continuar crescendo de uma forma espantosa. E nós estamos à semelhança daqueles 70 anciãos, dependendo do derramamento do Espírito de Deus sobre a nossa vida, para uma grande obra que a igreja tem a realizar na terra antes que Jesus volte. O mundo está envolvido pela feitiçaria, pela bruxaria, pela macumbaria, pelo espiritismo. O mundo está envolvido pelas seitas ocultistas, por tantas situações que trabalham contra o cristianismo. E na terra só tem uma entidade legal para encarar estas situações, é a igreja. Mas a igreja, para encarar isso, precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. Eu recebi um convite para pregar no Rio Grande do Sul, numa cidade por nome Rio Grande, onde começou o Rio Grande do Sul. Não sei se aqui tem algum gaúcho, alguém da região do Sul, mas quando eu fui pregar naquele lugar, eu fiquei muito espantado, porque ali tem muita feitiçaria. Na verdade, a Bahia perde para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior centro de macumbaria do Brasil. É lá onde está as maiores reuniões dos bruxos que tentam parar a obra de Deus. E fui pregar num bairro chamado Parque Maria, nesta cidade. E numa noite de muito frio, mas o pastor daquela igreja, pastor Paulo Campos, um homem muito corajoso, e ele fez um convite na cidade, no bairro, e desafiou os macumbeiros daquele dia, que estavam por ali, a ir ao culto. E quando eu preguei naquela noite, eu preguei sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu desafiei aqueles macumbeiros a receberem a Jesus como Salvador, a serem livres de alcançarem o privilégio de qualquer cristão que é salvo. Muitos deles que estavam por ali não quiseram, mas tinha ali um casal de macumbeiros, uma senhora e um senhor muito doente, porque o diabo não tem nada para dar para ninguém, a não ser ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aí, quando eu fiz o apelo, aqueles macumbeiros doentes, aquela
mulher, para dormir, ela tomava 5 diazepams por dia, fora outros medicamentos durante o dia. E no momento que eles vieram à frente, Satanás saiu deles e eles foram curados instantaneamente, perdoados, e hoje são membros da igreja, batizados com o Espírito Santo. Então a igreja tem o poder, através do Espírito Santo, para mudar situações, mas é necessário que Deus nos encha. Quando a gente lê o capítulo 24 do livro de Números, versículo 2, encontramos ali a participação de um profeta pagão, Balaão, que foi conquistado por Balaque, comprado por Balaque, a profetizar maldições contra o povo de Israel. Mas naquele dia, ele viu o povo de Israel que estava em um acampamento, todos eles apóstolos, um após o outro, e no momento que ele, eu penso, tenta levantar uma maldição contra Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele teve que abençoar o povo de Deus. Então não há necessidade da gente ter medo de macumbeiro, de macumbaria, de espiritismo, seja lá que troço for, ter medo de nada disso, porque qualquer maldição contra a nossa vida pode ter certeza que é transformada em bênção, porque Deus está no controle da nossa vida particular. E Deus continua demonstrando o seu prazer, o seu desejo de derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Quando a gente parte para o livro de Juízes, nós vamos encontrar no capítulo 3, versículo de número 10, um moço que foi chamado para guerrear uma guerra contra o exército sírio. E este moço tinha o nome de Otiniel. O Senhor o chamou, mas veja bem que antes que Otiniel saísse para a batalha contra aquele grande exército, que era um exército inclusive perverso, cruel, que antes de matar eles tinham o costume de tirar a pele da pessoa e deixar a pessoa morrer aí de uma forma terrível. E Otiniel sai ao encontro, mas antes que ele saia, diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Otiniel. Ele derrotou aquele exército e foi um líder, foi um juiz em Israel por muito tempo, porque o Espírito de Deus o revestiu. Então, na batalha para a qual nós estamos convidados, porque no mundo espiritual